Bom dia, manhã de 8 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 920. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus 28, 19, lemos: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Como é que é? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que a Bíblia ensina que a Trindade realmente existe? Ensina a Bíblia que Deus também é uma Trindade? Vamos à solução dessa dificuldade. O batismo cristão ordenado por Cristo na grande comissão em Mateus 28, 19, deve ser efetuado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe que o texto diz nome e não nomes. A ideia é que o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade que o termo Trindade não se encontra no texto hebraico, nem no grego e muito menos na Bíblia, e tampouco aparece termos como soteriologia. No entanto, existe na teologia sistemática a doutrina da salvação. Também se encontra da martiologia e da transcendência, imanência ou da pré-existência de Cristo, aonde estudamos na cristologia. Poucas pessoas que discutem os ensinos bíblicos levantam uma bandeira vermelha e objetam contra o uso de tais termos quando estudam a natureza das graciosas obras de Deus. Tais designações servem como rótulos convenientes, didáticos para conceitos ou ensinos complexos a respeito de assuntos intimamente relacionados. É impossível discutir teologia como disciplina sistemática, filosófica, sem usar esses termos técnicos mencionados acima, como soteriologia, amartiologia, cristologia, teologia. Nenhum desses termos se encontra na Bíblia, disso temos certeza. No entanto, todos eles formam um complexo grandioso de conceitos coerentes, organizados, que são ensinados nas Escrituras. Portanto, devemos rejeitar com irrelevante a objeção de que a palavra precisa, Trindade, não se encontra na Bíblia. No entanto, aventuremos a insistir que alguns dos ensinos básicos e fundamentais a respeito de Deus tornam-se praticamente incompreensíveis sem que tenhamos uma boa compreensão da doutrina da Trindade. Em primeiro lugar, vamos definir com clareza o que significa Trindade. Esse termo implica que o Senhor é uma unidade que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo os três um só Deus. Não é três deuses, mas um só Deus, e que Deus é uno. Tanto no Antigo como no Novo Testamento asseveram vários versos. Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12:29, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vemos aqui afirmações claras, inequívocas, de monoteísmo. Deus é um só. Não há outros deuses além dele. Isaías 45:22 menciona Deus dizendo: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ainda no Salmo 96, verso 4 e 5, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Em hebraico, Hilim
tem conotação de fraco, sem valor. O Senhor, porém, fez os céus. Isso se torna muito explícito em 1 Coríntios 8, versos 5 e 6, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Mas a Bíblia também ensina que Deus não é um mônado estéril, mas existe eternamente em 3 pessoas. Isso significa, implícito no registro da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio criou, bará. Bará do verbo do singular, não no plural, baru. Deus, Elohim, plural, na forma tendo o final in. Esse plural para Deus provavelmente é um plural majestoso, o majestático. Entretanto, compare com Gênesis 1, 26 e 27, que discutimos abaixo os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, mostrando o envolvimento aqui da terceira pessoa na obra da criação. Disse Deus, Elohim, haja luz, e houve luz. Temos aqui Deus falando com a palavra criativa, o verbo, João 1,3, que é a segunda pessoa da Trindade. Diz a Bíblia que cada pessoa da Trindade tem uma função especial, tanto na obra da criação, como na obra da redenção. O Pai é a fonte de todas as coisas, 1 Coríntios 8,6, do qual são todas as coisas. Ele é aquele que planejou e ordenou a redenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A encarnação foi o cumprimento de seu decreto, previamente anunciado no Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele também deu-nos o Messias como expiação pelos nossos pecados. Isaías 53, versos 6 e 10. De maneira semelhante, ele concedeu o Espírito Santo ao seu povo, Atos 2, 18, Efésios 1, 17. Ele derramou a salvação sobre os redimidos, Efésios 2, 8 e 9, pela fé, que também é dom de Deus e a seu Filho entregou à igreja, João 6, 37. Quanto a Deus, o Filho, foi por meio dele que toda a obra da criação realizou-se, João 1, 3, 1 Coríntios 8, 6, significa que ele era também o Senhor Deus, o qual se refere no Salmo 90, o Criador que fez as montanhas, as colinas e toda a terra. Ele é também o sustentador e preservador do universo material que ele criou, Hebreus 1, verso 2 e 3. No entanto, ele também é o Deus que se tornou carne, João 1,18. Esse é um Deus verdadeiro e um verdadeiro ser humano, sem deixar de ser divino, a fim de explicar, exegete Deus à humanidade. Ele era a luz que veio ao mundo para salvar os homens do poder das trevas, João 1,9 e João 8,12. Por meio de sua perfeita obediência à lei e de sua morte expiatória na cruz, Hebreus 1,3, ele é também aquele que venceu o poder da morte como Salvador ressurreto, estabeleceu sua igreja e comissionou com o seu templo vivo, seu corpo e sua noiva. O Espírito Santo é aquela pessoa da Trindade que inspirou a redação das Escrituras, 1 Coríntios 2, 13, 2 Pedro 1, 21, e manifesta o Evangelho aos redimidos de Deus, João capítulo 16, verso 14. Ele comunica os benefícios do Calvário,
a todos quantos verdadeiramente crê e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. João 1, 12 e 13. E ele penetra em suas almas a fim de santificar seus corpos como templos vivos de Deus. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Nós somos templo do Espírito Santo. Depois de terem nascido de novo, pela sua graça transformadora, João 3, versos 5 e 6. A seguir, ele ensina aos crentes as palavras de Cristo, de modo que possam entendê-las e crer nelas, João 14, 26 e 1 Coríntios 2, 10. E dá testemunho de Jesus, tanto por sinais externos, como por convicção interna, João 15, 26, Atos 2, 33, 38 a 43. Ele santifica e congrega os membros de Cristo num organismo vivo, que é o verdadeiro templo do Espírito Santo, a Igreja. Efésios 2, 18 a 22. E concede a cada membro dons especiais da graça e do poder, carismata, dons, mediante os quais possam enriquecer e fortalecer a igreja como um todo. 1 Coríntios 12, 7 e 11. O Novo Testamento afirma reiteradamente e claramente que Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele veio como o Verbo Criador, que também é Deus, João 1, verso 1 e 3. De fato, ele é o Deus unigênito, João 1, verso 18. Segundo os manuscritos mais antigos, melhores, essa é a redação original, em vez de único filho gerado, em João 20, verso 28. A afirmação de Tomé, que deixa de ser incrédulo, ele diz, Senhor meu e Deus meu, foi aceita por Cristo como sua verdadeira identidade. Assim comentou o Senhor, porque me vistes, cresces, bem-aventurados que não viram e creram. Creram em quê? Acreditaram naquilo que Tomé acabara de reconhecer, que Cristo é Senhor e Deus. E nós ainda poderíamos falar muito mais sobre esse assunto nas próprias cartas de Paulo, em todo o Novo Testamento. Portanto, Deus se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E não há três deuses, há apenas um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.